Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, paz e bem. Demorou um pouquinho, mas eu vim aqui falar do Desperta Brasil. Hoje está fazendo uma semana que a esse horário, né, eu estaria voando já para Brasília para viver os 2 dias mais intensos que eu já vivi em toda a minha vida. Já tiveram alguns momentos assim que eu relatei aqui, como foi o Congresso Carmelitano, por exemplo, o retiro que eu fiz com as freiras, mas nada se compara que a gente viveu esses 2 dias em Brasília. E eu queria também deixar passar um pouco aquela adrenalina da vivência ali, né, da saída do estádio e tal. Eu me lembro que no domingo à tardezinha, à noite, quando eu falava com minha filha, com meus familiares, né, com alguns amigos pelo telefone, eu ainda chorava muito, sabe? Eu começava a falar e me emocionava muito, então eu tava muito no calor da emoção, então eu preferi deixar a adrenalina baixar, vivenciar mais algumas coisas e trazer tudo para vocês aqui. Então, primeiro dizer assim que foi incrível o que a gente viveu, não tem palavras, eu realmente não encontrei uma palavra que descrevesse aquilo que nós vivemos em Brasília. Surreal. Quem assistiu pela TV teve uma noção da emoção, mas sentiu o calor que a gente estava sentindo lá, é inenarrável, assim, não tem palavra para descrever. Vamos falar um pouquinho por partes. Primeiro da estrutura e organização. O estádio é gigantesco, eu não conhecia, né, apenas pela TV. O estádio é muito grande, o espaço é muito grande, né, e a organização, assim, impecável. Pode ser que muitas pessoas que vão ver vídeos na internet ou algumas coisas aí possam ver pessoas falando mal de alguma situação, principalmente na questão da entrada, do acesso até o setor que comprou, né? Seja o gramado, ou seja as arquibancadas. Mas a gente super entende que para um evento tão grande desse, para a temática do evento, né? E tudo que a gente tem vivido, e por estar na capital do país, ali sucedendo também acontecimentos que não vem ao caso a gente colocar aqui, mas que a gente já estava sentindo isso desde a chegada no aeroporto, andando nas ruas, né, tal. Então haviam comentários. Então era óbvio que a segurança ela tinha que ser reforçada. Então, assim, na parte da revista para entrada para o estádio, ela foi bem rigorosa. Então, muita gente teve que deixar muita coisa, dispensar muita coisa na entrada, porque não atentaram aos avisos que foram deixados do que podia, do que não podia ir, né? Então, assim, rendeu momentos de muita risada, né, ali nas filas, mas ao mesmo tempo também muita indignação, revolta de algumas pessoas, né, tal. Mas a gente super entende que para a segurança de um evento como esse se fazia necessário todo esse cuidado que eles tiveram e nisso nota 10, né? O respeito que eles tiveram na parte da revista com a gente, né? De falar, de dispensar as coisas, né? E mostrar que realmente isso se fazia necessário. Dentro do estádio, tudo muito organizado, nas cadeiras postas, né? Uma estrutura muito bem montada. Em nenhum momento assim a gente teve dificuldade para qualquer coisa que fosse. A equipe de apoio, né, do estádio também assim nota 10, né, para atenção a cada uma das pessoas que estavam ali. A área de alimentação, a área dos banheiros também, tudo muito organizado, muito limpo. Você via o tempo todo as pessoas limpando, organizando, você não via lixo, você não via nada. Os banheiros sempre limpos, sempre tinha uma equipe ali dando a manutenção, né? Eram mais de 80 mil pessoas naquele lugar, então realmente funcionou muito bem essa parte de estrutura. Teve um grupo em especial que me chamou muita atenção e que eu fiquei encantada, que chamavam-se grupo de intercessores. Então eles andavam junto com a equipe de apoio,
né, dentro dos espaços ali, né, eu tava no setor do gramado, tava próximo ao palco, e eles ficavam o tempo todo, gente, com o terço rezando, intercedendo pelo evento. Eu achei aquilo lindo, lindo demais. O tempo todo eles ficavam rezando, eles andavam, eles rezavam, eles estavam fazendo alguma coisa, eles estavam rezando, eles estavam com o terço na mão o tempo todo. Eu achei aquilo muito, muito bonito, né? Uma atitude simples e eficaz e que funcionou muito bem, né? O evento transcorreu na mais perfeita ordem, não teve nenhuma ocorrência assim que a gente visse, né? Alguma coisa assim que demandasse, por exemplo, parar o evento, alguma coisa, nada. Nada, nada, nada. Foi tudo transcorreu na mais perfeita ordem. E isso foi muito bonito. Pro evento em si, foi só unção, foi só bênção. Todos os pregadores que passaram, todos os cantores que passaram, a condução do padre Adriano Zandoná e posteriormente do Frei Gilson, né, que chegou um pouco mais tarde, eles foram incansáveis, sabe? Você via o tempo todo eles ali nos bastidores, correndo, atendendo a imprensa, atendendo os convidados, atendendo as autoridades que estavam ali. Eles estavam o tempo todo atentos, ligados e principalmente com o foco principal que era manter as pessoas que estavam ali alertas, né, ligadas, acesas, né, para que a energia daquele lugar não caísse, como se fosse possível, né, e não era. Né, a única energia que caiu lá foi a da internet, realmente não teve como manter um sinal para tantas pessoas no mesmo lugar, né, a gente ficou sem dados móveis, era basicamente impossível conseguir falar pelo telefone lá. Mas a gente via como eles estavam incansáveis nisso, sabe? De deixar as pessoas com cada vez mais vontade de participar, conforme as horas iam avançando, né? Então, assim, o cuidado que eles tinham de falar, de se comunicar, de jogar mais brasa, né? Naquele fogo que estava ali se incendiando. E realmente funcionou, né? Na parte das apresentações musicais, assim, né? Então tinha muita dança, tinha muito louvor, tinha muita oração junto, tinha muita interação com os artistas, né? Eles vinham até as pessoas e foi muito bacana essa troca de energia. Os pregadores, assim, muito abençoados, muito iluminados, assim, trouxeram mensagens simples, de fácil compreensão, e que tocavam realmente a nossa alma, né? Nos faziam pensar, nos faziam refletir, nos faziam querer mais esse Deus, né? Buscar mais esse Deus através da união, né? Com a Santíssima Trindade. A mensagem principal, acho que do Desperta é assim, principalmente a gente olhar para esse momento aqui, esse momento de cruz, né? A gente entender que Jesus Cristo se entregou por nós, que ele fez um sacrifício muito grande, né, por amor, né, por acreditar no ser humano. Ele se fez humano para entender quais seriam as nossas limitações, quais seriam as nossas dores, pelo que nós passaríamos aqui nessa vida. Né? Então ele sabe de todos os nossos sofrimentos, ele entende as nossas dores, as nossas limitações, as nossas fraquezas, as nossas tentações, né? Ele foi tentado pelo demônio assim como todos nós somos, né, no nosso dia a dia. Então assim, ele se sacrificou por nós justamente para fazer entender que é só pelo amor que a gente consegue a nossa redenção, né? Só quando a gente se arrepende, quando a gente luta, quando a gente se entrega pro amor dele, para as palavras dele, é que as coisas funcionam, né? Que a gente pode realmente trilhar um caminho de santidade, que a gente pode realmente ter a paz, né? Encontrar a paz para nós e para aqueles que nos cercam e talvez até para aqueles que em algum momento da vida estão em dissonância com o que a gente vive, né? Então não estão
né? Não vou dizer, não são nossos inimigos, eu acho que inimigos, se a gente falar assim, são palavras muito fortes, né? São pessoas que às vezes estão contrárias às nossas ideias, aos nossos pensamentos, e a gente deve rezar principalmente por essas pessoas, pela conversão delas, né? O ser humano, ele tem que entender que não existe um outro caminho para a paz a não ser pelo amor de Deus. Independente da religião, independente da forma como ele viva, não existe outro caminho. E nós não estamos aqui para impor isso para ninguém. A gente acolhe a todos, né? Independente daquilo que rege a vida daquela pessoa, nós temos que ser amor, nós temos que representar o amor que ele nos deu na cruz, né? Então, não existe outro caminho. Viver isso lá deixou para mim essa impressão. E não existe um outro caminho se a gente não se apoiar em 4 pilares principais, né? Como é que a gente consegue isso? Como é que a gente vai alcançar isso? É através da oração, através da leitura da palavra, através da Eucaristia e através das boas obras, né? Então, se a gente não se basear nesses 4 pilares, a gente não consegue alcançar essa santidade. E não é fácil, né? Principalmente a gente ter uma vida pautada mais na parte central de orar, de ter uma fidelidade à leitura, à leitura da palavra, aos mandamentos de Cristo e participar da Eucaristia com mais afinco, né? Muitas vezes a gente faz muito por obrigação, mas a gente tem que entender isso como parte da nossa rotina, assim como a gente precisa se alimentar todos os dias para se manter vivo, a nossa alma também precisa desse alimento que é a Eucaristia para se manter viva. E essa é a forma da gente avivar, deixar vivo, deixar essa chama dentro de nós viva, salvífica, e ela que vai nos dar apoio, ela que vai ser o nosso escudo, ela que vai ser a nossa proteção. E isso se chama o Espírito Santo. Então o Desperta Brasil foi para isso, para despertar dentro de nós o Espírito Santo. Então lá nós vivemos a oração intensa, nós vivemos a partilha da palavra também de forma intensa. Tivemos o momento da Eucaristia, né, que foi muito bonito, muito forte, e saímos de lá com a missão das boas obras. Então levar, né, tudo que a gente viveu lá para nossa vida. Então realizar boas obras, tentar despertar nessas pessoas esse avivamento do Espírito Santo dentro de cada um e fazer com que as pessoas entendam que o Espírito Santo dentro de nós avivado é a nossa força diária para encarar os problemas, para enfrentar as dificuldades e para acreditar que tem um Deus lá em cima que olha por nós, que vive por nós, né? Então, esse é o maior legado do Desperta Brasil. É realmente despertar dentro de nós o Espírito Santo, avivar esse Espírito Santo, né? Então, no momento da efusão do Espírito Santo, lá foi o momento assim para mim depois da missa, o segundo momento mais importante do evento, porque foi um momento de clamor muito forte, né? Nós clamamos pelo nosso país, pelas nossas realidades, cada um dentro da realidade do seu estado, da sua cidade, da sua paróquia. A gente foi interiorizando isso, né? Até chegar em nós mesmos. Então, nós, nossa família, nossa comunidade, nosso trabalho, né? Nossa cidade, nosso estado, nosso país e também pelo mundo. O mundo também precisa de oração. Então ali foi um momento de clamor muito forte, um momento de muita emoção, um momento que uma pessoa orou pela outra, né? Então a gente teve um momento ali de oração intensa, de entrega de todas as nossos problemas, das nossas dificuldades, das nossas limitações, nosso pedido de perdão sincero a Deus, né? E eu acredito que Deus olhou por todos nós ali e derramou assim profusamente o Espírito Santo sobre nós e avivou, né, profundamente. Nós já recebemos, nós já temos o Espírito Santo, né, desde o momento do nosso batismo, na confirmação da Eucaristia, né, do crisma, né, mas assim, a gente precisa reavivar esse Espírito que às vezes fica muito abafado pelo nosso dia a dia,
né? Então, quanto mais esse espírito for vivaz dentro da gente, mais fácil vai ser passar por todas as tribulações que nós temos que passar nessa vida, né? É o que eu sempre digo. O fato de sermos católicos não quer dizer que a nossa vida é fácil, muito pelo contrário, a gente tem desafios todos os dias, né? A cada dia surge um novo obstáculo, às vezes a gente nem se livrou de um problema, já vem outro. E a gente se pergunta por quê, né? Por que tanto sofrimento? Porque é assim, porque a gente precisa passar por isso, né? A nossa vida, a nossa paz, a nossa tranquilidade a gente só vai alcançar no céu, não vai ser nessa terra, né? Então, se a gente não tiver unido a Jesus, unido a esse sacrifício de cruz, a gente não vai perceber isso. A gente não vai entender e não vai saber como lidar com essas situações, né? Então esse é o recado que eu deixo para vocês, que se você não assistiu ao Desperta Brasil, ele está disponível no YouTube, né, no canal do Desperta Brasil Oficial. Tá separado em 2 blocos de 8 horas e pouco cada um, e vale a pena assistir. Prestem muita atenção, principalmente nas partilhas, né, nas pregações que foram feitas, que foram simplesmente fantásticas, riquíssimas, né, que trazem muito para agregar o nosso conhecimento, para a gente despertar realmente mais esse desejo, né, de andar em unidade, em santidade, né. Eu super recomendo, né, não entendo, recomendo, né, que assistam. Vai assistindo aos pouquinhos, né, é muito longo, mas vale super a pena. Quem não esteve lá, quem não pôde presenciar tudo aquilo, vai que vale a pena, né. E também falar, para terminar, né, que eu tive experiências muito ricas lá, desde a entrada até lá dentro. Eu coloquei, tá lá, algumas coisas no meu canal do Instagram, né? Então, se você não me segue, me siga lá no Instagram também, Uma Católica Mais. Eu andei por Brasília, tive algumas outras experiências lá, boas e não tão boas, mas tudo faz parte, né? A pessoa, cada um percebe da maneira que é. E eu vou colocar aqui também testemunhos que eu tive de pessoas lá na entrada, enquanto a gente estava aguardando, né, o momento de entrar pro estádio. Eu coletei alguns testemunhos e foi tão bonito ver, né, que pessoas do Brasil inteiro estavam ali pelos mais diversos motivos, para agradecer, para pedir, para louvar, né? Pessoas que foram curadas de câncer, pessoas que tiveram suas vidas restauradas, pessoas que tiveram resgates, né? Pessoas que estavam ali por outras pessoas, né? Então eu coletei assim alguns testemunhos e eu vou colocar também esses vídeos aqui, agradecer essas pessoas maravilhosas que estiveram lá e que autorizaram que eu colocasse, né? Eu conversei com muitas pessoas lá, fui acolhida por uma família assim muito querida lá, a gente acabou ficando junto a noite inteira e eu amei estar com elas lá, né? Elas me acolheram e eu fiz parte dessa família e foi muito bom, porque eu estava sozinha ali no gramado, né? As minhas amigas estavam sentadas na parte da arquibancada, então foi tudo muito lindo. Eu só tenho a agradecer a Deus, né? Eu louvei cada minuto por poder estar ali, por poder estar vivendo aquela experiência. E já tô com saudades, né? Esperando o próximo, né? Guardar com muito carinho, né? Essa camiseta que foi o nosso manto, né? Eu falo, foi a nossa armadura para enfrentar as dificuldades que a gente teve lá, as lembranças que a gente, né, teve, né? Aqui o copo, né, que a gente usava lá, tinha ilhas de hidratação, então pra gente precisar comprar água toda hora, a gente podia usar o copinho, né? A medalhinha aqui também, que a gente usou na hora da consagração à Nossa Senhora, né? Então tá aqui, né? Eu estava e foi histórico, e realmente foi histórico, né? Aqui, para ficar pendurada, eu pendurei a minha Nossa Senhora aqui, que estava comigo o tempo todo também para interceder. O boné para proteger do sol, que estava muito forte, muito intenso. Mesmo passando protetor, eu levei uma sapecada, que agora já não tá tão vermelho mais, não tá ardendo, mas tomei uma boa de uma sapecada aqui do sol. O Brasília é uma cidade muito quente. Mas é isso, pessoal. Dizer que foi surreal,
sabe? Não tem uma palavra que defina. E peço do fundo do meu coração que vocês rezem muito pelos idealizadores desse projeto, que foi o Padre Adriano Zandoná, Frei Gilson e a sua equipe toda do Desperta Brasil. Eles precisam de muita oração, né? Porque não é um evento fácil, não foi um evento fácil de acontecer, mas foi muito abençoado e o projeto tende só a crescer. A ideia deles é rodar os 4 cantos desse país, todas as capitais, né? Então que Deus os abençoe, os guarde, os ilumine muito, que eles sejam protegidos de todo o mal que possa acontecer e que venha o próximo, né? Provavelmente vai ser no Nordeste, era o que mais se falavam lá. Provavelmente vai ser em alguma capital do Nordeste. E já vamos nos preparar para o próximo, tá bom? Eu quero que vocês tenham um dia abençoado, ou independente do horário que vocês virem este vídeo, que Deus os abençoe muito, os guarde e não se esqueçam, oração, partilha da palavra, Eucaristia e as boas obras. Não se esqueçam, com esses 4 elementos aqui, você vai vencer. Jesus não vai te abandonar, a Santíssima Trindade não vai te abandonar, tá bom? Deus abençoe, um dia abençoado.